bom dia família Devocast! Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo abençoado. Uma ótima sexta-feira com esse friozinho gostoso que Deus nos deu. E para começar bem o dia, quem está comigo aqui para a gente repensar um tema super importante? É ela mesma, a minha querida Ana. Amém, Felipe! Bom dia, queridos ouvintes! Que prazer enorme estar aqui novamente para compartilhar essa reflexão tão edificante com vocês. Que essa mensagem possa aquecer nossos corações e nos direcionar no caminho do Senhor. Com certeza, Ana. E antes de mergulharmos nesse tema tão profundo, que tal elevarmos nossos pensamentos a Deus em oração? Ana, você poderia nos conduzir? Com todo o meu coração. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo da Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento e toque os nossos corações para que possamos compreender a profundidade do Teu chamado em nossas vidas. Que cada palavra compartilhada aqui seja para a Tua glória e para a edificação do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ana, hoje vamos conversar sobre o quarto episódio da nossa série especial do Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, com o tema Repensando o Chamado de Deus. E o versículo-chave para nossa reflexão está lá em Efésios 4, versículo 1, que diz assim na Nova Tradução na linguagem de hoje: Eu, que estou preso porque sirvo o Senhor, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês para serem dele. Forte, hein, Ana? Fortíssimo, Felipe. Essa passagem nos coloca de cara com a responsabilidade de vivermos de forma coerente com o chamado que recebemos. E, como o texto do nosso devocional nos lembra, muitas vezes limitamos esse chamado a tarefas específicas. Exato. A gente pensa logo em missões, em trabalhos na igreja, em profissões que ajudam as pessoas. Mas o texto nos convida a ir além disso, a lembrar do primeiro chamado, lá no Éden. Onde estás, Adão? Perguntou Deus a Adão. Não era uma cobrança de tarefa, mas um chamado para o relacionamento, para a comunhão que havia sido quebrada. Que profunda essa colocação, Felipe, porque no corre-corre da vida, com tantas atividades e responsabilidades, a gente acaba se perdendo dessa essência. O chamado primordial é para estarmos perto de Deus, para ouvirmos a sua voz ecoando em nossos corações, assim como ecoava no jardim. E a palavra chamado, tanto no hebraico quanto no grego, remete a esse encontro pessoal, Ana. Não é só sobre o que fazemos, mas sobre quem somos em Deus. Somos chamados para retornar ao eterno, para sermos renomeados, redefinidos pela presença viva em nós. É um chamado que traz consigo remissão e restauração, como bem diz Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus nos chama para perdoar, para nos fazer propriedade dele, e isso redefine completamente o nosso propósito. Amém. E veja como o Paulo, mesmo preso por servir a Cristo, se coloca como um exemplo, nos incentivando a viver uma vida digna desse chamado. A base da nossa existência, como cristãos, é esse chamado original para comunhão e para propósito com Deus. E quando a gente responde a esse chamado inicial, Felipe, a nossa vocação, as nossas ações no dia a dia, naturalmente se alinham com esse relacionamento fundamental com o Pai. Não é sobre performar uma função religiosa, mas sobre viver em resposta ao amor e à graça que recebemos. É isso, Ana. E para a gente internalizar ainda mais essa reflexão, se liga nessas perguntinhas que o nosso devocional traz para a gente pensar. A primeira pergunta: como você tem respondido ao chamado de Deus em sua vida? Segunda pergunta: de que maneira sua vocação reflete seu chamado para viver em comunhão com Deus? E a terceira e última: qual aspecto de sua vida precisa ser transformado para alinhar-se mais plenamente ao chamado de Deus? Que perguntas poderosas, Ana. Eu fico pensando, por exemplo, na minha própria vida. Antes de entender essa perspectiva mais ampla do chamado, eu me cobrava muito por estar sempre fazendo alguma coisa para Deus. Mas hoje eu compreendo que o mais importante é a minha intimidade com Ele. É buscar a sua face diariamente. E quando essa relação está fortalecida,
as ações fluem naturalmente como resposta a esse amor. Que lindo testemunho, Felipe. Eu também passei por algo parecido. Em muitos momentos me senti pressionada a seguir um determinado caminho ou ministério, mas quando entendi que o chamado principal era para ser filha amada de Deus, tudo se tornou mais leve e mais conectado com o meu propósito real. Minha vocação como esposa, mãe e serva de Deus passou a ter um significado muito mais profundo. É isso, Ana. O chamado de Deus é a base da nossa existência. E viver esse chamado original de comunhão e propósito com Ele é o que verdadeiramente transforma as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Amém. Que essa mensagem possa tocar os corações de todos que nos ouvem, Felipe. Que possamos repensar o chamado de Deus em nossas vidas e priorizar esse relacionamento íntimo com o Pai. Com certeza, Ana. E para a gente concluir essa nossa conversa tão edificante, vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos em oração? Ana, você gostaria de fazer a oração final? Sim, Felipe. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por essa rica reflexão sobre o teu chamado. Te pedimos que nos ajudes a viver de maneira digna desse chamado, buscando em primeiro lugar a comunhão contigo. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, da tua graça e do teu propósito para nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. E agora, pessoal, aquele recadinho especial do seu Devocast Felipe Vilela. Se essa mensagem te abençoou, considere apoiar essa missão. Produzir esse conteúdo diariamente exige muita entrega, fé e recursos. Sua contribuição faz toda a diferença. Nossa chave Pix é 15 99728 1441. Você também encontra essa informação na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. E falando em redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal do Felipe Vilela no YouTube. Sigam ele no Quai, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok e no Facebook. Curtam, comentem e compartilhem com aquela pessoa especial que precisa receber essa mensagem. Exatamente. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa reflexão sobre repensar o chamado de Deus? Deixe seu comentário, vamos interagir. E não se esqueçam de garantir o seu exemplar do Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. Comente adquirir para reservar o seu. E uma informação importante, queridos ouvintes. Informamos que eu e Felipe estaremos ausentes amanhã, domingo, devido à nossa folga. O Devocional fará uma pausa, mas não se preocupem. Nossos amigos terão um programa diferente para vocês e o Devocional retornará à sua programação normal na segunda-feira. É isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe ricamente. E lembrem-se, o chamado de Deus é para você. Até segunda, se Deus quiser. Até a próxima, queridos. Que a paz do Senhor esteja com vocês.